Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo, Honda Minami, Rio Branco Grill. Conheça o Honda ZR-V. Uma obra de arte ou uma obra da engenharia? Faça o test drive e descubra. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje o nosso tema é de extrema importância. Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio. Fique conosco. Se tu está passando por alguma situação, se tu tem um conhecido, um parente que precisa ouvir algo sobre isso, compartilha nas tuas redes sociais, nas nossas redes sociais aqui, e esse programa vai na TV, no canal 19 da NET. Eu já quero aqui aproveitar e agradecer aos nossos apoiadores culturais, como a Imobiliária Modelo, Minami Motors e o restaurante Rio Branco Grill. A nossa convidada de hoje, ela, além de estudar e se aprofundar a este tema, ela passou por isso. Então, por isso que eu peço para ti ficar conosco e aprender, porque o tema é de extrema importância. O nome dela é Deise Calduro. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco no nosso programa para trazer a tua história, o teu conhecimento, compartilhar e, com certeza, ajudar muitas pessoas. Seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. Já de alguns anos, né? A gente já tem um conhecimento aí. E surgiu essa oportunidade, então eu quero agradecer, obrigada pela oportunidade de estar podendo trazer esse assunto que é muito importante. E a gente sabe que tem muito movimento por trás disso, mas há muito preconceito também ao falar sobre isso, né? Isso mesmo. Então, tanto que até hoje eu choco muitas pessoas que me conheceram lá atrás, há desde anos atrás, quando eu conto as coisas às quais eu passei e pelos fatos os quais eu passei, né? E quem está chegando agora também olha a minha vida hoje, o que eu construí hoje, diz, nossa, como é que pode, né? Então, é sobre isso que eu quero falar. Existe dados estatísticos, né? Então, basicamente, a gente está falando nisso hoje porque o Setembro Amarelo, ele foi instituído pela Organização Mundial da Saúde como um mês para se trabalhar a prevenção contra o suicídio, né? E só que isso deve ser falado em todo o tempo, né? Todo o tempo. Então, tem tudo a ver com o programa, né? Cidadania e Segurança Pública, porque isso é uma situação de situação de saúde pública, Saúde né? pública. De saúde pública. Existem alguns dados... Desculpa, pode falar. Não, só para o pessoal entender, né? Hoje nós vamos ter esse bate-papo bem aprofundado neste assunto, né? Por que a Deise, né? A Deise, ela vem de uma trajetória bem complexa, né? Deu a volta por cima, teve a sua superação e hoje tu consegue ajudar bastante pessoas. Começa contando para os nossos ouvintes entender, né? Por que hoje tu consegue ajudar as pessoas, o que tu passou, para as pessoas entenderem e se identificarem e também serem ajudadas, né? Justamente, tá. Então, o que acontece? A gente veio, assim como muitas pessoas, né? Eu vim de uma família com muitas complicações, muitas situações de violência, de álcool, abuso de álcool, violência, e eu vim crescendo nesse meio, né? Mas querendo sair do meio. E fui, assim como muitas pessoas, superando as situações. Mas, às vezes, por falta de informação, por falta de conhecimento, falta de estrutura familiar, a gente acaba entrando em
situações as quais a gente não consegue sair, que foi quando eu começou, né? A primeira tentativa de suicídio que eu tive, eu era adolescente, foi por conta, existem gatilhos, né? Sim. O primeiro gatilho foi por conta da situação familiar que eu vivia, que era uma situação bem complicada, de violência, né? Que hoje, graças a Deus, foi superado, mas existiu. Então, foi o primeiro momento, o primeiro gatilho que desenvolveu na minha adolescência foi isso. E com o passar dos anos, depois passou, as coisas foram, né, foram melhorando. Segundo gatilho, são gatilhos, né, gente? O segundo gatilho foi uma tentativa não, na verdade foi um divórcio. Um primeiro momento, uma situação onde eu estava para me divorciar do meu ex-marido. E foi aí a primeira vez que eu tentei de fato o suicídio. E isso é muito complicado falar, porque hoje não mais, porque eu superei. Era difícil. Hoje eu falo com tranquilidade, sim, porque depois que tu supera as coisas, né, tu consegue falar com tranquilidade. Foi muito difícil porque eu era cristã. Eu já tinha me convertido, tinha aceitado Jesus, ia na igreja, né? Então, as pessoas costumam... Existe um preconceito muito grande de quem é evangélico ou de quem é cristão, na verdade. Essas pessoas não têm problema. Não tem problemas. Imagina. Na verdade, pelo contrário, quem está dentro da igreja é porque tem problema, porque está ali para ser curado. E eu tinha muito essa questão por ajudar outras pessoas, né, e auxiliar em algumas áreas dentro da igreja, como que ela poderia ter algum problema desse, justamente. Tu era o pilar forte que teria que dar o exemplo. Que teria que dar o exemplo. Então, eu nunca aceitei. Que isso é um outro fato da pessoa que a gente está falando de suicídio. Só que o suicídio, ele é o final. Antes do suicídio existe a depressão e a ansiedade, a síndrome, o transtorno de ansiedade, né? São as duas coisas que te levam ao suicídio. Então, eu primeiro comecei com a depressão, depois eu fui para um transtorno de ansiedade que me levou à tentativa de suicídio, que graças a Deus não ocorreu. E não foi uma, foram várias. Essa é a questão. E aí as pessoas... Daisy, para quem está de fora e tenta ajudar essa pessoa que está passando... Por exemplo, tu estava passando por uma dificuldade, tu pensava, né, nessa situação de que a solução seria tirar a tua própria vida, né? Que tu ia resolver o problema. Quem está ao teu redor, que tenta ajudar, como que a pessoa vai identificar? Como é que... porque existem... dizem que quem quer se matar, né? Desculpa os termos, mas é exatamente o que acontece. Não fala, né? A gente sabe pelos estudos que a pessoa vai ter os gatilhos, como tu falaste, mas ela, por algum sinal, ela vai dar esses sinais de que ela não está bem, de que ela vai querer cometer o suicídio, alguma coisa ruim, isso. Justo. Tu consegue nos passar algum detalhe para que as pessoas consigam identificar isso? Então... tem pessoas silenciosas e tem pessoas não silenciosas, né? Então, por isso que às vezes é difícil identificar quem vai chegar a essa situação de fato, ao suicídio de fato. O primeiro sinal que a gente precisa prestar atenção realmente é a depressão, né? É um comportamento que aquela pessoa estava tendo. No meu caso, eu sempre fui uma pessoa extrovertida, eu nunca... Era difícil me ver triste, eu estava sempre rindo, eu ria o dia todo, né? Atendendo clientes, falando com pessoas. Só que à noite eu chorava, à noite a angústia batia, à noite que eu sentia dor, à noite que eu tinha os pensamentos suicidas, por vários motivos, por esses gatilhos que vêm vindo. E aí, então, aí é uma situação silenciosa. É difícil as pessoas conseguirem identificar, a não ser aquelas que estão muito próximas e que já têm um olhar diferente, né? Por isso que se fala muito hoje em autoconhecimento, em tu buscar esse autoconhecimento, tanto que o lema da campanha, né, é peça ajuda. Né? Peça ajuda. Se você está sentindo isso. Eu não pedi ajuda, porque eu achava, pela questão da religiosidade, né? Eu achava que eu não precisava de ajuda, que eu ia conseguir sozinha. E pelo contrário, eu não consegui sozinha. Eu só consegui a partir do momento que eu tive ajuda. Então, eu tive uma base de apoio, que isso é um outro ponto que eu quero falar especificamente com as pessoas que estão passando por alguma situação. Kiki, né? Pontos de apoio, a rede de apoio. Nós precisamos de rede de apoio. As minhas redes de apoio foram a minha família, meus pais, meus filhos, aí depois a minha terapeuta
e meu psiquiatra. Então, foram pessoas que conseguiram me ajudar. Em primeiro lugar, Deus, né? Deus é sempre em primeiro lugar. Só que, às vezes, a gente está tão confuso e tão perturbado que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então, Deus usa a nossa rede de apoio, que são essas pessoas, para nos cercarem de certa forma e nos ajudarem a sair daquela situação. Então, mas por que o que te leva ao suicídio, né? Eu sempre ouvi falar assim, tu acabou de falar, né? É uma frase que a gente vê clichê, que é, quem quer se matar, não fala. Não, gente. É uma coisa muito interna, é uma dor que é quase que indescritível, a dor de quem realmente quer tirar a própria vida, porque tu vira uma pessoa totalmente egoísta, porque eu tinha filhos maravilhosos, eu tinha uma família que me amava, entendeu? Então, por que eu tirar a minha própria vida? Só que a dor era tão grande que eu queria tirar a dor. E eu sempre tive medo de faca, essas coisas, porque foi uma das tentativas foi também com faca. Eu tinha medo e eu tive a capacidade, porque tu entra num estado de transe por conta da depressão. Tu entra num estado de transe que tu não tem medo, tu entendeu? Tu vai lá e só quer fazer. Tu quer tirar a dor. Então, se ouve muito nisso. A maioria das tentativas de suicídio, as pessoas não querem morrer. As pessoas a gente quer tirar a dor. E livrar. A dor, se livrar da dor. Sim. Tu não pensa no filho, tu não pensa no pai, tu não pensa na mãe. Depois até tu pensa, né? Na dor que tu causou, porque a família sofre demais. Muito. Demais. Sobre isso, Daisy, quem me conhece também sabe que eu tive na família uma situação de depressão muito grave, né? E aonde ele dizia que ele era um peso para a família. Ao invés dele ser um benefício, ele era uma pessoa que atrapalhava a nossa felicidade. E, pelo contrário, nós queria ajudar. E eu não sabia lidar com a situação. Foi aí também que a gente procurou ajuda. E quando é homem, eles acham que a depressão é frescura, né? Porque está se fazendo, ainda tem todo esse tabu. Por isso que a gente precisa conversar muito sobre isso ainda, né? E ele dizia que era um peso, que ele queria se matar para ele nos livrar e deixar nós viver feliz. Só que, o nosso ver era totalmente ao contrário, a gente queria ele junto, a gente queria ele perto, a gente queria ele feliz, e ele não conseguia levantar feliz. Até que teve o processo todo do tratamento, os cuidados, e eu sempre digo, a pessoa é muito forte quando ela pede ajuda. Então, assim, graças a Deus passou, né? Foi um período longo que é aquela coisa de cair no fundo do poço e conseguir sair, conseguir retornar, né? Então, tem os dois lados, né? Tu que passaste na pele e tu sentiu a dor, porque ele falava dessa dor. E eu não sentia a dor, então eu não via com os olhos deles e eu não entendia. Eu precisei me tratar junto para poder entender ele e ajudar ele, que eu também fui a rede de apoio, que é onde a gente conseguiu a família toda sair junto. Foi muito bom. Apoio. Isso para mim foi extremamente importante. Uma coisa que eu quero ressaltar bastante é a questão da aceitação. Porque, principalmente para o homem, até questão machismo, enfim, e o ser homem, né? É difícil, eu sou depressivo, depressão é frescura. Eu ouvi de familiares e de alguns conhecidos que era frescura para mim, né? O que eu estava vendo, porque as pessoas me viam numa vida sempre elegante, sempre bem vestida, viajando, era aquela coisa toda. Nossa, como que ela é frescura? Ela quer chamar atenção por conta de ciúmes, porque ela é ciumenta, porque papapá. Então as pessoas julgam, mas ninguém está na tua pele, né, para saber. Então, existe sim a dor. O familiar não sabe lidar com isso nesse momento. Não Por isso que hoje eu trabalho muito com a questão do autoconhecimento. Mas, assim, o primeiro passo para sair da situação foi eu aceitar que eu realmente era depressiva, porque eu não aceitava que eu era depressiva. Eu não aceitava que eu tinha transtorno de ansiedade.
né? Só que existe a ansiedade normal, que a gente fica, ai, nossa, eu tô ansiosa que eu vou lá conversar e tal. É uma ansiedade normal. E existe a ansiedade aquela que dói o teu coração, tu tem taquicardia, tu desmaia, tu não consegue falar, tem falta de ar. Então, são coisas diferentes. Então, eu tive transtorno de ansiedade, eu tive síndrome do pânico, eu fiquei internada no hospital psiquiátrico 30 dias, porque não foi uma tentativa, foram várias tentativas. Uma delas eu cheguei sem vida no hospital, fui como eles chamam, ressuscitada. E aí tu imagina a tua família, os teus filhos pequenos, a tua família enxergar isso. Imagina. Depois que eu fui entender na época, muitos anos eu não entendi isso, eu não me coloquei no lugar deles. Depois de anos, depois de buscar estudo, aí sim que eu fui me colocar no lugar deles. E que aí houve a questão de eu pedir perdão, sentir de pedir perdão, porque a dor é muito grande. O familiar sofre muito. Porque a gente, quando tá na crise, a gente tá com a dor, a gente quer tirar a dor. Mas a gente tá com a cabeça tão longe daquela situação que tu não sente toda a dor do que a família sente. Porque tu vê um familiar, a pessoa que tu ama, tentar tirar a própria vida. E a melhor coisa que tem é a vida. Deus deu a vida e só Deus pode tirar a vida. Perfeito. Entendeu? Então, assim, mas a primeira situação é aceitação. Então, eu não aceitava por um primeiro motivo. Eu era cristã. Eu acreditava que, por eu ser cristã, eu não precisava de tratamento. Então, o que acontecia? Me levavam para um psiquiatra, que eu já passei, acho que por todos de Santa Maria. Eu ia num psiquiatra, a psiquiatra dava lá 399 milhões de remédios, né? Porque eles não tinham, na época, um tratamento hoje tão adequado como se tem hoje, tá? E eu não quero falar mal de nenhum psiquiatra, mas realmente, antigamente, não era como se tem hoje. Hoje se existe um tratamento muito mais humanizado, do que se tinha antes. Antes era remédio, né? Então lá te dopava de remédio, tu ficava grogue, trabalhava daquele jeito e via daquele jeito e era daquele jeito. E eu não aceitava aquilo. Eu tomava, tipo, um mês, me sentia... Realmente, o remédio te deixa um pouquinho melhor, te dá uma estabilizada, a depressão e a ansiedade. E aí eu digo, estou curada, né? Porque eu estou com Jesus, estou curada, então não preciso mais. Largava o tratamento. Passava uns meses bem, voltava tudo de novo, 3 vezes mais forte a depressão e a ansiedade. E aí, cada vez era pior a tentativa era pior, o estresse era pior, porque tu acaba gerando isso... Tu volta do zero. Tu volta do zero. Pior, na verdade. Tu volta pior. Então, no momento... A minha virada de chave, no momento em que eu aceitei que, mesmo eu sendo cristã, mesmo eu amando Jesus do jeito que eu amo, mesmo eu sabendo que Ele é um Deus poderoso, que cura mesmo, que liberta, que salva, que ressuscitou mortos. Mesmo assim, Ele não quis me curar naquele momento, mas Ele estava me dando a oportunidade de eu me tratar. Claro. E quando eu aceitei isso, eu assumi que eu era, não, a gente nunca deve dizer assim, ó, eu sou, não, eu estava depressiva, eu estava ansiosa, e eu tentei sim, contra a minha vida. E então, quando eu aceitei isso, foi que as coisas começaram a mudar. Eu fiz o tratamento certo, aí eu aceitei a ajuda da minha rede de apoio, aí eu fiz o tratamento até o final, aí aquela questão da superação, superei 1, superei 2, superei 3, e superando. E por isso que hoje a gente fala, hoje eu consigo ajudar outras mulheres, porque aí não foi só isso, aí teve várias outras coisas. Sim. Aí teve a crise do casamento, aí teve a questão dos filhos, aí é pai, é mãe, é separação, é problema financeiro, porque daí entra tudo junto. E aí tu tentar administrar tudo isso junto. Aí teve uma crise em 2008, pessoal lá tinha 17 lojas, fechou todas. Então, tentar se reerguer de novo. Então, foi tudo junto, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, tu tentar servir e tentar passar uma imagem de que tu... tá bem plena. Mas tu por dentro tá destruída. Mas, Daisy, eu acho que isso aí também tem muito a ver... O ser humano, ele quer ser autossuficiente, né? Ele nunca acha que vai depender do outro ou precisar do outro. E, pelo contrário, somos todos irmãos, todos precisamos uns dos outros. Precisamos. A vida toda e sempre vai ser assim. No momento que tu entende isso, que a rede de relacionamento, que a tua família e pessoas... Que nada mais do que aconteceu recentemente com as enchentes, que todos precisam de todos, a união faz a força. Quando tu entende isso e que tu aceita a ajuda, tudo fica mais leve, tudo se resolve, né? A gente tem muito ego, né? Isso. Muito ego, muito...
E a gente acaba sendo egoísta por isso, porque pessoas que... Eu, por exemplo, eu amo trabalho voluntário, eu amo ajudar. Fiz um trabalho voluntário muito legal no Conselho Tutelar Leste, quando estava fazendo faculdade de Direito, onde eu conseguia ajudar pessoas, e na própria igreja a gente tinha o projeto SOS Ruas, que onde o pastor, né, a gente conseguia trazer o pessoal, os moradores de rua, o pessoal que usava drogas, quem queria sair das drogas, queria se tratar, queria mudar de vida, a gente conseguia ajudar. Só que, olha, veja bem, mesmo passando pelo problema que eu estava passando, eu ainda queria tirar da onde não tinha para ajudar outras pessoas. Então, só que o que eu quis dizer, trouxe esse exemplo só para dizer que a gente, mesmo assim, a gente quer ajudar outras pessoas. Só que nada melhor como tu ter superado, ter passado pela situação para poder ajudar outras pessoas. E mesmo passando pela... Isso é uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas pensam assim, ó, eu só vou poder ajudar, um exemplo, uma pessoa que trabalha na área financeira. Eu só vou poder ajudar uma pessoa a crescer financeiramente o dia que eu estiver 100% bem financeiro. Gente, o processo, é no processo que a gente cresce. Espiritualmente falando, a gente só cresce na fé ajudando outras pessoas na fé. A gente vai crescendo. É no processo que Deus vai nos tratando, é no processo que a gente vai crescendo. É esse bate-papo que a gente está falando para tentar trazer para as pessoas que estão precisando também. Peçam ajuda. Peçam ajuda, aceitem a situação, aceitar o tratamento é muito importante também, entendeu? No tema de pedir ajuda, eu sofri com isso na questão quando eu quebrei a empresa, porque eu não pedi ajuda, eu achava que eu sabia tudo e eu quebrei. E no início eu tinha muita dificuldade de falar sobre isso, de dizer eu não soube fazer ou eu errei. Hoje eu percebo exatamente aonde eu errei, não erro mais nesses pontos, mas eu precisei passar por isso. Eu precisei passar e hoje eu tenho essa autoridade de falar porque eu fiz e deu errado. Então hoje eu sei o caminho certo por onde ir. E eu quero saber de ti. Como que tu tá conseguindo ajudar? Fora esses bate-papo que a gente tem, que eu sei que tu faz lá em São Paulo também, né? Como que tu consegue ajudar as pessoas a saírem dessa dificuldade, dessa zona, desse período difícil e encontrar a luz, né? Como é que tu consegue ajudar? Hoje a minha maior ferramenta é Jesus, né? Então, sabe, a minha fé, eu creio muito em Deus, então eu sempre falo muito em Deus. E hoje a gente tem alguns grupos, né? Que até posso falar aqui, que são grupos de mulheres, especificamente de mulheres, mas homens também participam. Mas por que mulheres? Porque através da gente sai a ramificação, porque daí a gente é mãe, a gente é irmã, a gente é filha, a gente é esposa, a gente é amiga, a gente é chefe, a gente consegue disseminar. Então, a gente tem trabalhado, eu tenho o meu foco, o meu propósito, o que Deus colocou no meu coração era trabalhar com mulheres. Em primeiro lugar, porque por eu ser mulher, por eu ter já passado por todas essas situações. A gente está falando de um tópico só hoje, que é a questão da tentativa de suicídio, né? E fora sem contar todos os milagres, o porquê que Deus não permitiu que eu viesse a morrer. Porque eu cheguei a esse ponto, né? Então, Deus não permitiu. E aí, às vezes, eu perguntava, Deus, por quê? Por que eu não morri? Por quê? Tem um propósito, existe um propósito, assim como existe na tua vida, existe na vida de todo mundo. Claro. Deus tem um propósito. Então, como que a gente consegue? Hoje a gente tem grupos, né? Tem vários grupos lá. Hoje eu estou em São Paulo, a gente tem um ecossistema, né? Fora o meu trabalho secular, né? Que é outra coisa que a gente falar. Mas a gente tem um grupo de ajuda para mulheres que edificam mulheres, mover delas. E Deus tem colocado no nosso coração essa questão da rede de apoio. Então, é através de vídeos, falando, conversando, trazendo hoje essa oportunidade de poder falar, né, sobre o suicídio, mas é assim, aí uma vai falando para outra. Exatamente, a indicação, né? Isso, uma vai falando para outra e aí a gente consegue montar a comunidade, entendeu? Sim. Então, assim, ó, e hoje, e o que Deus tem colocado muito no meu coração há muito tempo, que inclusive, essa frase já existe, né, e eu peguei ela para mim, na verdade nem sabia que existia, mas um dia em oração, ela veio, Mulheres Curadas Curam. Exatamente. Então, esse é o projeto Mulheres Curadas Curam. Então, todas aquelas coisas que a gente superou,
que não foram poucas, né? Que vem lá da geração, que daí a gente fala também da questão da geração, vem desde a nossa criação, a criação da nossa mãe, né? Como a gente foi criada, com quem a gente conviveu, os ambientes onde a gente viveu. Então, tudo isso vem trazendo. E a gente consegue, através de todas essas ferramentas que eu te falei, e hoje o meu principal, quando eu falo é Deus, são os princípios bíblicos cristãos, que é onde eu me baseio, porque foi através de Deus que eu consegui ter esse discernimento. Aí eu busquei o autoconhecimento e a chavezinha virou mesmo, porque veio vindo um processo, mas a chavezinha mesmo virou em 2018. Depois que em 2016, 2014 para 2014 eu sofri um golpe aí e entrei em depressão mais profunda ainda e tive uma síndrome do pânico de 6 meses. Foram 6 meses sem sair do quarto. Eu não tomava banho. Nossa. Quer dizer, tomava, tá, gente? Tomava banho, porque depois de uma semana quase, a família tentando me tirar dentro do quarto. Então, assim, mas por conta de uma situação que foi bem, bem complicada, a síndrome do pânico, ela é muito severa. A minha foi severa, a que eu tive foi severa. Então, foi só com essa ajuda que eu consegui superar. E hoje, olhando para trás, eu digo, meu Deus do céu, nem acredito que eu vivi tudo isso e superei. Então, assim, mais uma vez eu quero olhar para a câmera. É possível superar qualquer coisa. Tendo ajuda, buscando a rede de apoio, tendo essa rede de apoio, acreditando em Deus, porque eu creio fielmente que foi Deus que me salvou. É propósito estar aqui, é propósito de Deus na vida de cada um. A gente tem esse suporte através do Senhor e através das pessoas que Ele coloca na nossa vida, no nosso caminho. Então, tem sim essa salvação, existe saída para o suicídio. Eu fiquei alarmada, porque, como eu te falei, eu não sou de buscar dados, mas eu fui buscar dados. E só no Brasil, a nível no mundo, tá? Falando de mundo, são 700 milhões de pessoas. 700 mil pessoas, 700 mil pessoas no mundo todo registrado que tentam todo ano suicídio. Mais de 1 milhão conta-se por conta daquelas que não são registradas. E no Brasil são 14 mil casos. São a média por dia, são 38 pessoas por dia no Brasil que tentam suicídio. Imagina, é muita gente. Então, se a gente abrir a boca, existe uma frase que fala sobre isso, né? Abre a boca e fala. Abre a boca e fala aquilo que tu carrega, aquela mensagem que tu carrega sobre as tuas coisas, o que eu carrego, que todo mundo que está nos ouvindo carrega, essa mensagem que tu superou. Abre a boca e fala. Deus fala isso para nós. Abre a boca e fala, porque isso cura e salva outras pessoas. É isso, é a gente abrindo a boca e falando que a gente vai ajudar e vai auxiliar outras pessoas. Perfeito. E é exatamente por isso que a gente trouxe esse tema, né, Deise? Porque é o medo de dizer que eu errei, que eu passei por dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos os nossos problemas. Perfeito, só teve um na Terra, né? Então, e ele tá aí. E foi crucificado, mas ressuscitou. E tá aí para nos ajudar, né? Toda a história dele é milenar e continua viva para nos ajudar, né? Então, que as pessoas falem realmente, né? Falem não só em setembro, mas o ano todo, o tempo todo. E ajude, pergunte, converse, porque o diálogo hoje é o que vai salvar as pessoas. Não adianta eu me retrair ou olhar só para mim e ser egoísta, como tu falaste, né? Eu acho que só o meu problema é maior do que o outro. Então, assim, ajude. Tu que já passou por isso também, ajude as outras pessoas, né? E como, sabe? Às vezes a gente pensa assim, como que eu vou ajudar? Se eu não sei que a pessoa está passando, eu já ouvi casos de relatarem, de pessoas vierem relatar, Deise, a pessoa estava feliz e do nada se matou. Nunca é do nada. Nunca é do nada. Sempre já vem vindo. Claro que a gente precisa ter esse olhar diferente para poder tentar identificar alguma coisa, mas é um carinho. Hoje eu falo, qual que é a palavra? Amor. Amor.
Amor, ser resiliente, perdão, porque às vezes muitas pessoas, por que as pessoas levam a depressão, suicídio, a depressão, ansiedade, até o suicídio? São vários fatores, né? Essas coisas familiares, drogas, problemas familiares, crises no casamento, falta de dinheiro, falta de amor, doenças, então tudo isso. Então, se as pessoas estão passando por isso, e hoje o mundo que a gente está vivendo, a gente está vivendo sobre isso, principalmente crise financeira, que está todo mundo, né? A gente vem ouvindo falar sobre isso. Aqui, as coisas que aconteceram aqui no Sul, né, sobre as tragédias, a gente tem que ter um olhar diferente sobre isso. E o olhar que Deus coloca é amor. Entender. É amor. A palavra que eu consigo definir tudo é amor, sabe? É sentir no teu coração amor pelas pessoas e poder ajudar da forma que tu puder, dando um carinho, um sorriso que tu dá, tu ajudar a pessoa. Um sorriso, sabe? Porque ninguém sabe o dia que tá tendo. Ninguém sabe o dia de todo mundo. Até postei esses dias sobre isso. Às vezes o teu dia pode estar sendo terrível e a pessoa foi mal educada, mas aí tu ficou brabo, mas tu nem sabe o terrível, quão foi terrível a vida daquela pessoa. A vida dela. Desde nosso tempo está acabando. Tá bom. Foi muito bom. Compartilha isso com quem tu sabe que está passando por alguma dificuldade, teu irmão, tua família, teu amigo, que eu tenho certeza que de alguma forma vai ajudar. Deise, eu quero agradecer a tua presença, obrigada, o teu conhecimento de ter passado. Com certeza a gente vai impactar algumas pessoas aí, que seja uma que a gente consiga. A gente sempre fala isso, que seja uma pessoa, mas que Jesus possa entrar e possa tocar e que essa pessoa saiba que tem um Deus que pode todas as coisas e que a gente precisa sim pedir ajuda e a gente pode pedir ajuda. Nós não somos super-heróis, não somos Mulheres Maravilha e nem o super-homem, né? Então a gente deve sim pedir ajuda e aceitar. Perfeito. Obrigada pela tua presença hoje. Oportunidade. Parabéns pelo programa. Imagina. Quero agradecer a presença de vocês. Até semana que vem. Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo, Honda Minami, Rio Branco Grill. Conheça o Honda ZR-V. Uma obra de arte ou uma obra da engenharia? Faça o test drive e descubra.